Bom dia. A leitura de hoje, estão me ouvindo? A leitura de hoje continuamos no livro de Ezequiel, capítulo 27 a 30, depois Salmo 127. Ezequiel 27. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, faça um lamento a respeito de Tiro. Diga a Tiro que está junto à entrada para o mar, mercadora de povos em muitos litorais. Assim diz o soberano Senhor. Você diz, ó Tiro, minha beleza é perfeita. Seu domínio abrangia o coração dos mares. Seus construtores levaram a sua beleza à perfeição. Eles fizeram todo o seu madeiramento com pinheiros de Senir, apanharam o cedro do Líbano para fazer-lhe um mastro. Dos carvalhos de Bazã fizeram seus remos. De cipreste, procedente das costas de Chipre, fizeram seus convéis revestidos de mármore. De belo linho bordado procedente do Egito, foram feitas as suas velas e lhe serviu de bandeira. Seus toldos em vermelho e azul provinham das costas de Elisá. Habitantes de Sidom e Arvade eram os seus remadores. Os seus homens hábeis, ó Tiro, estavam a bordo na qualidade de marinheiros. Artesãos veteranos de Gebal estavam a bordo como construtores de barcos para calafetarem as suas juntas. Todos os navios do mar e seus marinheiros vinham para negociar as mercadorias que você tem. Os persas, os lídios e os homens de Fute serviam como soldados em seu exército. Eles penduravam os seus escudos e capacete nos seus muros, trazendo-lhe esplendor. Homens de Arvade e de Eleque guarneciam os seus muros em todos os lados. Homens de Gamade estavam em suas torres. Eles penduravam os seus escudos em seus muros ao redor. Levaram a beleza de você à perfeição. Tarsis fez negócios com você, tendo em vista os seus muitos bens. Eles deram prata, ferro, estanho e chumbo em troca de suas mercadorias. Javã, Tubal e Meseque fizeram comércio com você, trocaram escravos e utensílios de bronze pelos seus bens. Homens de Bet-Togarma trocaram cavalos de carga, cavalos de guerra e mulas pelas suas mercadorias. Os homens de Rodes fizeram comércio com você, e muitas regiões costeiras se tornaram seus clientes. Eles lhe pagaram com presas de marfim e com ébano. Arã fez negócios com você atraídos por seus muitos produtos. Em troca de suas mercadorias, deram-lhe turquesa, tecido vermelho, trabalhos bordados, linho fino, coral e rubis. Judá e Israel fizeram comércio com você. Pelos seus bens eles trocaram trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco, em razão dos muitos produtos que você dispõe e da grande riqueza de seus bens, fez negócios com você, pagando-lhe com vinho de Hebrom e lã de Zaar. Também Dan e Javã de Uzal compraram mercadorias de vocês, trocando-as por ferro, cássia e cálamo. Dedã negociou com você mantos de Sela. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram seus clientes. Fizeram negócios com você, fornecendo-lhes cordeiros, carneiros e bodes. Os mercadores de Sabá e de Ramá fizeram comércio com você. Pelas mercadorias que você vende, eles trocaram o que há de melhor em toda espécie de especiarias, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade fizeram comércio com você. No seu mercado, eles negociaram com você lindas roupas, tecido azul, trabalhos bordados e tapetes multicoloridos com cordéis retorcidos e de nós firmes. Os navios de Tarsis transportam os seus bens. Você está cheio de carga pesada no coração do mar. Seus remadores a levam para o alto mar, mas o vento oriental a despedaçará no coração do mar. Sua riqueza, suas mercadorias e seus bens, seus marujos, seus homens do mar e seus construtores de barcos, seus mercadores e todos os seus soldados, todos quantos estão a bordo sucumbirão no coração do mar no dia do seu naufrágio. As praias tremerão quando os seus marujos clamarem.
todos os que manejam os remos abandonarão os seus navios. Os marujos e todos os marinheiros ficarão na praia. Erguerão a voz e gritarão com amargura por sua causa. Espalharão poeira sobre as suas cabeças e rolarão na cinza. Raparão a cabeça por sua causa e porão vestes de lamento. Chorarão por você com angústia na alma e com pranto amargurado. Quando estiverem gritando e pranteando por você, erguerão este lamento a seu respeito. Quem chegou a ser silenciada como Tiro, cercada pelo mar? Quando as suas mercadorias saíam para o mar, você satisfazia muitas nações. Com sua grande riqueza e com seus bens, você enriqueceu os reis da terra. Agora, destruída pelo mar, você faz nas profundezas das águas. Você jaz nas profundezas das águas. Seus bens e todos os que acompanham afundaram com você. Todos os que moram nas regiões litorâneas estão chocados com o que aconteceu com você. Seus reis arrepiam-se horrorizados e os seus rostos estão desfigurados de medo. Os mercadores entre as nações gritam de medo ao vê-la. Chegou o seu terrível fim e você não mais existirá. Ezequiel 29. Ezequiel 28. Veio a minha esta palavra do Senhor. Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor. No orgulho do seu coração você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se ache tão sábio quanto um Deus. Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Pela sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas, e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano Senhor, porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto um Deus, trarei estrangeiros contra você, das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria e traspassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer a cova e você terá morte violenta no coração dos mares. Será que então você dirá, eu sou um Deus na presença daqueles que o mataram? Você será tão somente um homem e não um Deus nas mãos daqueles que o abateram. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu. Eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, vira o rosto contra Sidom, profetize contra ela, e diga, assim diz o soberano Senhor, estou contra você, Sidom.
e manifestarei a minha glória dentro de você. Todos saberão que eu sou o Senhor, quando eu castigá-lo e mostrar-me santo em seu meio. Enviarei uma peste sobre você e farei sangue correr em suas ruas. Os mortos cairão pela espada que a ataca por todos os lados, e todos saberão que eu sou o Senhor. Israel não terá mais vizinhos maldosos, agindo como roseiras bravas, dolorosas e espinhos pontudos, pois eles saberão que eu sou o soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor, quando eu reuni Israel de entre as nações nas quais foi espalhado, eu me mostrarei santo entre eles à vista das nações. Então eles viverão em sua própria terra, a qual dei ao meu servo Jacó. Eles viverão ali em segurança, construirão casas e plantarão vinhas. Viverão em segurança quando eu castigar todos os seus vizinhos que lhes fizeram mal. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Ezequiel 29. No 12º dia do 10º mês do 10º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vira o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Estou contra você, faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro deitado em meio a seus riachos. Você diz, o Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo. Mas porei anzóis em seu queixo e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas próprias escamas. Puxarei você para fora dos seus riachos, com todos os peixes grudados em suas escamas. Deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus regatos. Você cairá em campo aberto e não será recolhido nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu. Então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para a nação de Israel. Quando eles o pegarem com as mãos, você rachou e rasgou os ombros deles. Quando eles se apoiaram em você, você se quebrou e as costas deles sofreram torção. Portanto, assim diz o soberano Senhor, trarei uma espada contra você e matarei os seus homens e os seus animais. O Egito se tornará um deserto arrasado. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Visto que você disse, o Nilo é meu, eu o fiz. Estou contra você e contra os seus regatos, e tornarei o Egito uma desgraça, um deserto arrasado desde Migdol até Sevene, chegando até a fronteira da Etiópia. Nenhum pé de homem ou pata de animal o atravessará. Ninguém morará ali por 40 anos. Farei a terra do Egito arrasada em meio a terras devastadas, e suas cidades estarão arrasadas durante 40 anos, entre cidades em ruínas. Espalharei os egípcios entre as nações e o dispersarei entre os povos. Contudo, assim diz o soberano Senhor, ao fim dos 40 anos ajuntarei os egípcios de entre as nações nos quais foram espalhados. Eu os trarei de volta do cativeiro e os farei voltar ao Alto Egito, a terra dos seus antepassados. Ali serão um reino humilde. Será o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Eu o farei tão fraco que nunca mais dominará sobre as nações. O Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança de sua iniquidade por ir atrás dele em busca de ajuda. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o soberano Senhor. No dia 1º do 1º mês do 27º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu o seu exército numa dura campanha contra Tiro. Toda a cabeça foi esfregada até não ter ficado cabelo algum e todo o ombro ficou esfolado. Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano Senhor, vou dar o Egito ao rei Nabucodonosor da Babilônia, e ele levará embora a riqueza dessa nação. Ele saqueará e despojará a terra como pagamento para o seu exército. Eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e os seus exércitos fizeram para mim, palavra do soberano Senhor.
Naquele dia farei crescer o poder da nação de Israel, e abrirei a minha boca no meio deles. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 30. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga: assim diz o soberano Senhor. Clamem e digam: ai, aquele dia, pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo. Será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. A espada virá contra o Egito e angústia virá sobre a Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhe será tirada e os seus alicerces serão despedaçados. A Etiópia e Fute, Nude e toda a Arábia, a Líbia e o povo da terra da aliança cairão pela espada junto com o Egito. Assim diz o Senhor: os aliados do Egito cairão, e a sua orgulhosa força fracassará. Desde Migdol até Sevene, eles cairão pela espada. Palavra do soberano Senhor. Serão arrasados no meio de terras devastadas, e as suas cidades jazerão no meio de cidades em ruínas. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu incendiar o Egito e todos os que o apoiam forem esmagados. Naquele dia, de mim partirão mensageiros em navios para assustar o povo da Etiópia, que se sente seguro. A angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso acontecerá. Assim diz o soberano Senhor: darei fim à população do Egito pelas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele e seu exército, a nação mais impiedosa, serão levados para destruir a terra. Eles empunharão a espada contra o Egito, e a terra ficará cheia de mortos. Eu secarei os regatos do Nilo e venderei a terra a homens maus. Pela mão de estrangeiros deixarei arrasada a terra e tudo que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano Senhor: destruirei os ídolos, darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito, espalharei medo por toda a terra. Rasarei o Egito, o Alto Egito, incendiarei Zoa e infligirei castigo a Tebas. Derramarei a minha ira sobre Pelúsio, a fortaleza do Egito, e acabarei com a população de Tebas. Incendiarei o Egito, Pelúsio se contorcerá de agonia, Tebas será levada pela tempestade, Mênfis estará em constante aflição. Os jovens de Hielópolis e de Os jovens de Heliópolis e de Bubastes cairão pela espada, e a população das cidades irão para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia em Táfnis, quando eu quebrar o jugo do Egito. Ali sua força orgulhosa chegará ao fim. Ficará coberta de nuvens, os moradores dos seus povoados irão para o cativeiro. Assim eu trarei castigo ao Egito, e todos ali saberão que eu sou o Senhor. No 7º dia do 1º mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, quebrarei o braço do faraó, rei do Egito. Não foi enfaixado para sarar, nem lhe foi posto uma tala para fortalecê-lo, o bastante para poder manejar a espada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: estou contra o faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, o bom e o que já foi quebrado, e farei a espada cair da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações, e os espalharei entre os povos. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada nas mãos dele, mas quebrarei os braços do faraó, e este gemerá diante dele como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó penderão sem firmeza. Quando eu puser minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a brandir contra o Egito, eles saberão que eu sou o Senhor. Eu dispersarei os egípcios no meio das nações, e os espalharei entre os povos, então eles saberão que eu sou o Senhor. Agora, Salmo 127. Se não for o Senhor a construir, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda.
Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, Laure. Gente, forte demais esse salmo maravilhoso também, né? Super alinhado com a palavra de Ezequiel. E a gente vai fazer aqui uma breve reflexão. Primeiro que é importante você entender que, num contexto histórico, esse capítulo que nós lemos, esses capítulos que lemos de Ezequiel, eles fazem parte de um ciclo, tá, de profecias contra as nações. Então, de Ezequiel, de 25 a 32, há aqui os juízos sobre os povos que se opuseram a Israel. E o primeiro capítulo que nós lemos, o 27, ele vai falar sobre Tiro. E Tiro era uma das grandes potências comerciais ali da era antiga, né? Representa aqui a questão do orgulho humano e da confiança nas riquezas materiais. Então, há uma profecia tanto aqui de juízo para Tiro quanto para o Egito nos capítulos finais, né? No 29 e no 30. E Egito também, gente, a gente lembra, Egito era uma superpotência, né? Era uma superpotência da época. Então, mostra que mesmo as nações estão sob o governo, a autoridade e o juízo de Deus. E é muito interessante que a profecia de Ezequiel ali, hoje a gente vê ela cumprida em relação ao Egito, né? O Egito não é aquela superpotência, mas muito pelo contrário. Ali, quando você vai, o Egito, ele é um país que ele tem ali os pontos turísticos por causa das pirâmides e tal, mas, gente, comparado com Israel, não tem, assim, comparação nenhuma. Há muita desigualdade social. O Egito acabou aquela superpotência, né? Então, olhando assim para Israel hoje também em termos de poderes bélicos, Israel é muito mais potente do que o Egito. A gente vê a profecia de Ezequiel hoje nos nossos dias ali de forma literal, né, nos detalhes. Então, muito forte, muito tremendo isso. Agora eu quero trazer pontos para você nesta manhã, algo que o Senhor ministrou aqui no meu coração, e é sempre maravilhoso a gente meditar nisso, porque isso é uma chave preciosa para a nossa vida. Em Ezequiel 28, 2, o versículo que nós vamos destacar aqui, e a gente vai fazer um paralelo com o Salmo 127, tá? Em Ezequiel 28, 2, ele está dizendo assim: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto como se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, no assento de Deus me assento no meio dos mares. Tu és homem, e não Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Muito interessante, né? Quando a gente vai ler esse versículo aqui no hebraico original, ele é bem, ele traz aqui algumas chaves para nós, né? Eu vou ler aqui no literal para vocês. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porque se exaltou o teu coração e disseste, eu sou El, Deus, no assento de Elohim me assento no coração dos mares, mas tu és Adam, que é homem, e não El, Deus.
ainda que puseste no teu coração como o coração de Elohim. Aqui a gente vê o tamanho do orgulho do rei de Tiro. A gente vê o tamanho do orgulho dessa nação aqui que está recebendo essa profecia. E tem uma progressão nesse nível aqui de orgulho, porque o orgulho ele tem níveis, ele tem camadas. E a gente vai vendo aqui que tem 3 estágios aqui desse orgulho e que leva a uma queda espiritual. Então a primeira é que ele se exaltou no seu coração, diz o versículo, né? Filho do homem. Esse exaltou, diz assim ao príncipe de Tiro, porque se exaltou. Ele é o centro da vontade, do intelecto, ele é o centro, né, do homem. Então ele não está ligado só às emoções, mas ele está ligado a tudo, ao intelecto, à vontade, ao caráter. Então ele fala aqui no começo do versículo, porque se exaltou o teu coração. É ali onde começa essa semente da rebelião contra Deus. Esse é o primeiro estágio. É às vezes quando, né, você ainda não nem externou aquilo que você está pensando, mas você já começa gerando aqueles pensamentos, você já vai nutrindo aqueles pensamentos, aquilo ali vai estar brotando, germinando ali no teu coração. É onde tudo inicia. É no centro, no levo, centro de comando, certo? E aqui a gente vê a segunda parte, a segunda camada, o segundo estágio desse nível de orgulho que leva à queda espiritual. E aí ele vai dizer assim, ó, e disseste, eu sou Deus. Aqui é quando já externo, né? É quando já o que estava no coração já vem para fora. E literalmente ele faz aqui uma declaração se colocando no lugar de Deus, tomando uma posição a qual não é dele. É literalmente uma blasfema contra a divindade do Altíssimo. Então ele usa o nome El, né? Então ele dizendo aqui que ele é Deus. E aí quando a gente vai para Gênesis, a gente vê que essa foi a tentação original que a serpente usou com Eva. E falou assim, ó, e sereis como Deus. Olha, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Então, olha como essa tentação, né, o diabo ele trabalha muito passado ao orgulho. Muito. E a vez que ele lança, você vê a primeira semente que ele lança ali para Eva, né? É justamente essa, e serei como Deus. Então a gente vê repetindo aqui esse cenário, com o príncipe de Tiro, e ele mesmo declarou isso com a sua boca, né? Eu sou Deus. E aí a gente vai para o terceiro estágio, quando ele, de forma aqui, no versículo ele fala assim, ó, e você, no assento de Deus, me assento, ele fala, eu me sento no assento, né, de Deus no coração dos mares. Então ele faz aqui uma declaração ainda mais intensa de se assentar num lugar que é o trono de Deus. Então, indicando o quê? Permanência. Porque eu me assento no trono de Deus. É uma reivindicação também de autoridade. De autoridade absoluta. Então, olha o nível em que chega
essa declaração aqui do príncipe de Tiro. Primeiro nasce no coração aquela semente, depois externa com a boca, e depois aquilo ali já sobe tanto para a cabeça, né, que ele estava ali achando que ele estava se assentando no trono de forma que ele era um Deus definitivo, indicando permanência, reivindicando toda a autoridade absoluta. Então são níveis que eles vão cada vez mais levando para um aprofundamento e para uma completa distorção da realidade. Essa realidade, Deus vai e traz, olha, você é Adão, você é homem de Deus. Então, muitas vezes na nossa vida, há algo que é lançado no nosso coração, alguma semente, e aquilo ali, se a gente deixa germinar, se exaltando contra a vontade de Deus, muitas vezes a gente quer tomar o controle de todas as coisas, a gente acha que tudo se resolve pela força do nosso braço. Isso são níveis de orgulho, queridos. Quando a gente não se coloca na nossa posição de entender quem nós somos e quem Ele é, a gente está querendo muitas vezes, né, usurpar a autoridade, tomar o controle das coisas. E isso só vai nos levar a uma destruição. Só leva a uma destruição. Não tem outro caminho. Porque nós somos Adão. E Ele é Deus. Então, quando a gente olha aqui, essa expressão aqui do versículo que ele fala, né, que sentarei no trono de Deus no coração dos mares. Tiro, geograficamente, estava localizado numa ilha. Então, literalmente, ela era cercada pelo mar. Literalmente, ela é cercada pelo mar. Então, os mares aqui, eles representavam o caos primordial. E aí, quando você vai fazendo uma análise, é aquilo de você tentar governar sobre as forças da criação. Então, ele queria realmente ter o controle de tudo. É um orgulho que quer realmente usurpar o controle. Você está entendendo? Olha como isso é forte. E aí, quando a gente vai fazer alguns paralelos bíblicos, a gente vê em Isaías, o rei da Babilônia. Isaías vai trazer isso para a gente, falando aqui de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O versículo em Isaías 14, depois você pode ler, Isaías 14, 13 e 14, diz assim, ó, tu dizias no teu coração, eu subirei o céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Nabucodonosor, gente. 2 Tessalonicenses, também, aqui vai falar, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, assentando-se no santuário de Deus. Aqui ele está falando do espírito do anticristo, que se opõe tudo quanto se chama Deus, querendo se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A gente vê outros paralelos na Bíblia, trazendo texto ordinário. Quando a gente fala de Yeshua, a gente vê claramente enquanto Tiro, príncipe de Tiro, ele está aqui tipificando a humanidade caída que tenta, que quer, né, usurpar o lugar qual não é seu. E Yeshua, ele faz o caminho oposto. Filipenses diz, né, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. Então, algumas coisas que a gente precisa refletir sobre esse texto de Ezequiel é o perigo da
autonomia absoluta. A gente vê como, hoje em dia, na nossa geração, como a humanidade rejeita a autoridade de Deus, né, que é transcendente. Muitas vezes querendo ter o controle de todas as coisas, querendo simplesmente ignorar a presença do Altíssimo. E isso, na verdade, é uma ilusão. Tiro, ele estava iludido ali, que ele tinha o que ele estava no coração dos mares. E muitas vezes, né, a gente se ilude que nós controlamos todas as coisas. Muitas vezes a gente tem pensamentos que nós controlamos as forças que na verdade nos controlam. Você está entendendo? Então aqui há uma necessidade de humildade e de entender, de enxergar uma realidade aqui que Deus fala, olha, tu és homem, não Deus. Esse é um lembrete da nossa finitude, né? Esse é um lembrete de que a eternidade que Deus tem para nós, é Ele quem pode nos dar, e somente Ele. É Ele quem nos dá de graça, é Ele que nos agracia, é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá tudo. Tiro confiava na sua posição geográfica extremamente estratégica, ele confiava na sua riqueza comercial, porque naquela época quem estava ali nessa região tinha acesso ali aos portos, a toda a movimentação comercial marítima, ele tinha uma influência política e a sua confiança estava nisso. Então, Deus declara, tu és Adão, formado do pó da terra. Tu és independente, Tiro. Tu és mortal, tu és limitado. E é maravilhoso a gente enxergar isso, é maravilhoso a gente entender isso. E matar toda a semente do orgulho que o único objetivo dessa semente é levar à destruição. É levar à destruição, é uma ilusão que leva à destruição. E aí quando a gente vai olhar o Salmo 127, a profundidade, quando a gente vai analisar, quando a gente vai ter um olhar, né, mais profundo sobre o Salmo 127, primeiro que o Salmo 127 ele faz parte aqui do Cântico dos Degraus de Salomão. Os salmos dos degraus, eles começam ali no Salmo 120 e vai até o 134. Então eles eram cantados pelos peregrinos quando eles subiam para Jerusalém para as festas. Então nas festas bíblicas os peregrinos eles iam para Jerusalém, eles subiam para Jerusalém e eles iam cantando esses salmos. E o Salmo 127 é um desses salmos. E a atribuição aqui é a atribuição a Salomão, né? E por quê? Considerando ali a experiência de Salomão única na construção do primeiro templo. E Salomão tinha ali muitos filhos, né? Então, o que acontece? Vamos lá. No primeiro versículo, no 1 e no 2, vai falar sobre o trabalho humano e a soberania de Deus. Exatamente o oposto que a gente vê da declaração de Tiro, a gente vê o oposto dessa declaração de soberania de Deus em relação à casa, em relação a tudo. Ele vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ele já vai fazendo uma declaração aqui, né, que não adianta você ter todo o esforço do mundo. Se o Senhor não fizer, é vão. E o que é esse vão? É vão, é vaidade. Enfatiza que é uma futilidade.
enfatiza uma futilidade, simplesmente isso. Então, quando a gente vai fazer esse paralelo, quero só discorrer mais um pouquinho sobre esses salmos, que ele é tão maravilhoso. Ele vai depois falar sobre a questão. Deixa eu pegar aqui. A segunda parte desse Salmo 127, ele traz aqui para nós sobre a questão do descanso. Deixa eu abrir aqui na NVI. Ele vai falar, ó. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àquele que ama. Então, esse descanso, esse sono, é algo que te dá um repouso além do físico. Mas é um sono em que você consegue deitar a sua cabeça no travesseiro, repousar, sem preocupação, sem aquele desgaste mental que cansa, que te fadiga muito mais às vezes do que um trabalho físico. É inútil você levantar cedo, dormir tarde, aquela correria de busca, de buscar as coisas. O Senhor, Ele concede sono a quem Ele ama. Então, literalmente, é você entrar num descanso dos amados de Deus. E isso só é possível se a tua confiança está totalmente nele. Depois ele vai falar sobre os filhos como herança divina, né? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, trazendo aqui os filhos como uma bênção, como uma herança. Aqui a gente vê literalmente a bênção do Senhor em todos os aspectos da nossa vida. E como confiar nele, entender que ele está no governo, nos traz bênçãos que são não tem como você comprar, não tem como você adquirir pela força do seu braço. São bênçãos que elas geram alívio na alma, alívio nos teus pensamentos. São bênçãos que te dão riquezas muito maiores que qualquer dinheiro possa comprar. Isso é muito tremendo, é muito extraordinário a gente entender quão é bom ser submisso a Deus, o quão é saudável nós entrarmos nessa submissão em relação ao Senhor. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Então, é importante a gente trabalhar sim com excelência, a gente desenvolver os nossos talentos, mas a gente confiar em Deus para os resultados. A gente precisa buscar o nosso propósito divino naquilo que a gente faz, em todas as coisas. Em todas as coisas. A era, né, que a gente vive hoje, ela gera muita ansiedade, muita preocupação. E a gente precisa aprender a entrar nesse descanso do Senhor. Substituir toda a preocupação pela oração. Às vezes é coisa que está ao seu acesso, mas você não faz. Às vezes você mantém aquela preocupação, você quer ter o controle de todas as coisas, você quer estar ali querendo governar ali com as suas forças, mas você não ora. Você não faz algo tão simples que é você falar, Senhor, eu não consigo resolver isso, mas Tu és Deus. Tu está no controle de todas as coisas. Eu quero descansar em Ti, eu quero entrar nesse descanso. É você descansar na providência dEle. É você trabalhar com diligência, mas é você dormir com a paz que o Senhor te dá. A paz na tua mente, no teu coração, é você lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Por quê? Salmo 127, no primeiro versículo fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam.
Então, entenda que não é sobre o nosso esforço, mas é sobre a bênção de Deus. Isso vai te trazer o quê? Uma libertação. Tira o peso, um peso aqui, ó, impossível dos seus ombros. O Senhor, Ele sempre nos convida a trabalhar com Ele e não sem Ele. Mas a gente trabalhar em parceria com o Pai. Estando submisso à vontade dEle, aos comandos dEle. Mas entendendo que Ele quem governa e é Ele quem dá a bênção, é Ele quem libera a bênção. Quando Deus constrói, permanece. Quando é Deus que construiu, queridos, permanece. Entende? Então, para a gente finalizar, fechando aqui. Em Ezequiel, a gente vê o príncipe de Tiro aqui declarando: eu sou Deus. E ele encontrou o quê? Destruição. Agora, o salmista, ele reconhece que se o Senhor não edificar a casa, em vão. Simplesmente é em vão aquele que a edifica. Aqui ele encontra o verdadeiro sucesso. Então, esse texto de Tiro, sobre Tiro em Ezequiel, nos mostra a ilusão do orgulho humano. E é uma ilusão fatal. É uma ilusão fatal. Então, um texto vai mostrar sobre essa ilusão do orgulho humano e o outro vai trazer o segredo de uma vida abençoada. Olha como se completam esses textos para nós nessa manhã. Aqui mostra o caminho por onde não ir e mostra o caminho qual nós devemos trilhar. Literalmente. E é reconhecer que nós somos dependentes do Senhor. Nós não somos os criadores autônomos. Nós não somos aqueles que têm o poder, como o Tiro estava declarando ali. Nós somos veículos do Senhor. Nós podemos sim usar ações, podemos sim usar o poder criativo quando nós estamos alinhados com Deus e quando nós somos instrumentos nas suas mãos. E aí sim, a gente participa desse fluxo, desse poder, mas sobre a autoridade dele, o domínio dele, o governo dele, em humildade, como parceiros dele. Enquanto Tiro, ele tenta construir o seu reino no coração dos mares, confiando em sua própria força, a gente vê aqui os salmos, a gente vê aqui esses salmos de Salomão, mesmo em toda a sua sabedoria e riqueza, ele aprendeu que toda construção sem Deus é trabalho vão. Toda construção. Quando a gente fala em toda construção, é todas as áreas da vida. Tudo aquilo que você quiser construir na sua vida, sem Deus, é vão. Essa é a diferença, queridos, entre a ruína, entre a destruição e entre a bênção. Entre o sucesso. Não está em nossos esforços, mas está na nossa humildade de reconhecer. E é importantíssimo você entender isso, essa chave nessa manhã. Você precisa analisar o teu coração. Será que você está sendo humilde para se submeter à vontade do Senhor? Para descansar nele, para lançar sobre ele as suas ansiedades, para entender que você não está no controle, ele está no controle de todas as coisas. Para você lançar sobre ele e você entender, Pai, a bênção ela vem de ti e eu me submeto à tua vontade, eu me submeto aos processos, eu me submeto àquilo que o Senhor deseja para mim. E a bênção vem de ti. O Senhor dá sono àqueles a quem ele ama. O descanso no Senhor é um presente. E está à nossa disposição, a gente precisa acessar ele. Então a gente precisa lembrar isso. Deus falou para o príncipe de Tiro: tu és homem
e não Deus. E o salmista diz para nós aqui: sem o Senhor tudo é vaidade, sem o Senhor tudo é vão. Essa sabedoria aqui, Salomão, nos liberta dessa ansiedade, do peso. É interessante, né? Que muitas vezes o homem quer ter o controle de todas as coisas, mas nem o próprio homem suporta o peso do controle. Porque para ter o controle de todas as coisas, queridos, é só o braço forte do Senhor. Então, quando você entende isso, isso te liberta da ansiedade, te livra da raiz maligna do orgulho, que é uma armadilha para uma ilusão fatal. Isso te liberta. Entender a tua posição, entender quem você é em Deus, entender quanto Ele é poderoso, tremendo, e quanto Ele quer cuidar da tua vida. Ele quer tirar o peso dos teus ombros e deixar você fluir numa leveza do cuidado daquele que é filho. Deixar você fluir no cuidado da sua paternidade. Isso vai te conduzir ao verdadeiro descanso. Amém? Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te renove nesta manhã, em nome de Yeshua HaMashiach. E amanhã estamos aqui firmes e fortes, juntos no propósito. Vamos até o final, gente. Dia 17 finaliza o Maná, tá acabando. Então, depois vocês vão sentir falta, viu? Deus abençoe vocês. Shalom, shalom. Bom dia. Shalom,